Pessoal, hoje, enquanto eu falo sobre o assunto, eu discorro sobre o assunto, vá pensando sobre onde é que aparece isso na Bíblia, tá? Porque é um assunto que talvez pareça um pouco distante da Bíblia, da realidade. Então vocês vão pensando o que tem a ver, onde que deve estar, onde é que aparece. O tema que eu proponho para a gente conversar hoje é o jogo, os jogos e os jogadores. O jogo é uma função muito importante na nossa sociedade. Uma das fontes mais importantes dessa conversa aqui é esse livro do Johan Huizinga, que chama Homo Ludens, mas vou falar dele mais para frente. Então, o jogo faz parte de muita coisa da nossa vida. Não só a gente participa disso como espectadores, mas especialmente como jogadores, às vezes como juízes. Mas todos nós, em algum nível, ou em todos os níveis, participamos de jogos. E é sobre esses jogos que eu gostaria de refletir com vocês hoje. Brincar, né? O brincar é essencial para a formação da criança. Nossa, que foto feia, não tinha percebido. Tá meio fake, né? Meio ilustração, assim. O brincar é fundamental. Do que você brincava? Abre o teu mic aí e fala de uma brincadeira, algumas brincadeiras. Futebol de botão. Futebol de botão. Thaís falou detetive aqui. Pipa, o Marcelo falou pipa. Eu gostava de brincar de Olimpíadas. Brincar de Olimpíadas. Tinha todas as modalidades. Meu Deus. Júlia, não ouvi. Estamos sem o teu som aí. Ainda não rolou. E não está mutado. Deixa eu desmutar e desmutar. Fala de novo, Júlia. E não rolou. Tenta escrever no chat, então. Ou mais tarde você conta pra gente o que você brincava. As brincadeiras, elas vão estruturando pra gente as nossas relações interpessoais, a nossa relação com a vida, com a realidade. O Izinga, esse daqui que eu estava falando, ele conta como a criança leva a sério o jogo. Ela brinca para valer, assim, ela, né, tá engajada naquilo, ela tá comprometida com aquilo, ao mesmo tempo ela sabe que ela tá brincando. E se você tentar quebrar a fronteira da brincadeira com a realidade, é capaz dela virar para você e falar: não, tio, é brincadeira. Né? Que coisa. Quando você tenta falar: e o unicórnio que você montou era fofinho? Ela falou: não, tio, não montei unicórnio nenhum, é brincadeira, né? Então a criança tem essa noção do lúdico, ao mesmo tempo que ela sabe que o lúdico é uma realidade paralela, ela leva a sério o lúdico quando ela entra no jogo da brincadeira. Então, brincar vai construindo para a gente essa realidade, essa construção de mundo. Vamos falar um pouquinho desse livro do Huizinga. Ele fala sobre essa proposta do homem ser definido a partir da sua relação com os jogos. Por exemplo, a gente sabe que a nossa espécie na biologia, a partir da construção darwiniana, é do Homo sapiens, né? Homo sapiens é aquele homem que conhece, ele é definido por saber. O sapiens, a sapiência é o saber.
Então, é um homem que se define pelo saber. Alguém já tentou propor também o Homo Faber, por exemplo, que é o homem que fabrica, o homem que cria, que produz, que o que nos definiria seria a nossa capacidade de produção. Alguém disse também que somos homo econômicos, que somos homens que produzem riqueza e acumulam riqueza e trocam riqueza. O Huizinga vai propor que nós somos homo ludens, nós somos seres hominídeos que brincam e que jogam e que levam o jogo a sério. Essa é a proposta dele. Ele diz, eu vou ler algumas coisinhas aqui. Ele diz que, diferente dos animais que também brincam, a questão é que a gente tem o jogo como uma função significante, ou seja, que carrega um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa, entre aspas, em jogo. Quando a gente joga, tem algo em jogo ali, que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Ninguém precisa jogar para viver, mas ninguém vive sem jogar. Então, por que será que o jogo adquire uma dimensão tão importante para a gente? Aí ele vai dizer, todo jogo significa alguma coisa. Tem sentido, na construção de sentido, de quem eu sou, do que eu faço, do valor das coisas. O jogo tem função social. É uma questão que está para além da lógica. A gente joga mesmo sem saber. O jogo, ele fala, ele cria a ordem e é ordem, introduz na confusão da vida e na imperfeição do mundo uma perfeição temporária e limitada. Exige uma ordem suprema e absoluta. A menor desobediência, e esta estraga o jogo. E aí ele brinca com essa questão do estraga prazeres. Sabe a pessoa que não sabe brincar, ou que pega a bola e vai embora, sai do parquinho porque não é o dono da bola? Então, ele está falando que o jogo, ele cria dentro da desse nosso mundo cheio de risco, cheio de confusão. A gente não tem muitas certezas dos limites, das definições. O jogo, ele é uma experiência de ordem, uma experiência de controle, ele é uma experiência de previsibilidade, ao mesmo tempo de aleatoriedade, da sorte, e que faz a gente se sentir confortável, ousado, de poder arriscar, criar estratégias. Tudo isso o jogo nos confere. E aí ele vai dizer como o jogo ele é natural de toda a ordem da civilização. Todo o espaço ocupado pelo ser humano, ele é um espaço lúdico, ele é um espaço onde o jogo vai acontecer. Ou seja, na minha empresa, na minha igreja, na minha família, no supermercado, todo espaço humano vai ter um jogo rolando, porque nós somos homo ludens, porque nós jogamos, porque aí ele bota dois vetores para o jogo, que é a tentativa de alguma conquista, de alguma coisa, você está jogando por alguma coisa, ao mesmo tempo de uma representação de alguma coisa. Você, para jogar, você representa. O jogador, ele representa ali, ele atua. Imagina um jogador de futebol, ele tem um objetivo, mas ao mesmo tempo ele representa um time, ele está dentro de uma dinâmica de jogo. Ele lança, ele blefa, ele tem uma postura, tudo isso é o que ele chama de representação. São duas funções que ele coloca. Mas, vamos trazer mais aqui para perto da gente. Temas recorrentes nos jogos. Você pode pensar aqui nos jogos que estão mais familiarizados, assim, que você conhece melhor. Xadrez, Go, Ludo, não só de tabuleiros, todo tipo de jogo. Mario Bros, videogame,
tudo isso, vamos pensar nesses jogos, eles têm alguns temas que se repetem. Por exemplo, a morte. A maioria dos jogos brinca com a morte de alguma forma. Aqui a gente está vendo uma rainha sendo derrubada. Poder, disputa de poder, conquistas, né? Aí você tem vitória, o céu. Eu botei o céu aí, gente, porque um dos jogos mais primitivos e que as crianças brasileiras brincam é a amarelinha, né? E a amarelinha termina no céu. Então, eu acho interessante essas imagens, essa simbologia, né? Alguém falou aqui alguma coisa? Ah, não. Então, poder, vitória, céu, conquista, desafio, missão. Os jogos de videogame, por exemplo, sempre tem as fases, né? Cada fase tem uma missão. A grande pergunta num jogo é o que precisa fazer? E depois você vai pensando quais são as regras, o que não pode fazer, o que precisa e o que não pode. Esse encontro da missão com as regras, com a limitação, é o que faz o grande barato do jogo, né? Precisa ter um oponente, nem que seja um oponente abstrato, mas tem algo que vai me impedir de chegar na minha conquista, por isso esse é o jogo, o que me impede de chegar na conquista. Tem um inimigo e um aliado, ou vários inimigos, vários aliados. Tem regras. As regras delimitam é o tabuleiro, né? E aí, gente, enquanto eu vou falando desses temas recorrentes, vá pensando nos tabuleiros que a gente joga no dia a dia. O Julimar, enquanto advogado, tem um baita de um tabuleiro pela frente dele. Tem um monte de regras que ele precisa respeitar e, ao mesmo tempo, driblar e, ao mesmo tempo, tentar criar uma estratégia para chegar na sua conquista, para alcançar um resultado, para alcançar o céu, evitando morrer no meio do caminho, porque não tem segunda vida. Às vezes tem segunda vida, né? Dá para recorrer. Então, vá pensando nesses tabuleiros e, ao mesmo tempo, pensando, mas e a Bíblia? O que fala disso? O curso é de Evangelho e Cultura, por que a gente está falando disso? Então, tem regras, as regras que vão dar o ritmo desse jogo, que vão impedir que eu chegue na vitória de qualquer jeito. Tem estilos, como é que eu driblo essas regras, como é que eu me submeto a elas. Tem estilos de jogar, tem escolas. Você, quando vê regras de jogo, tem a regra escocesa, tem a regra não sei o que, tem a regra não sei o que lá. Essas regras, às vezes, variam conforme as escolas, são agrupamentos. Porque uma das coisas interessantes do jogo também, que o Huizinga fala bastante, é como o jogo cria confrarias, fraternidades ao redor de si. Então, a maioria dos jogos vai produzir clubes, associações, times. Tudo isso nasce ao redor de um jogo. O Brasil é pródigo nisso, na questão do futebol, mas todos os países vão ter os seus campos do lúdico mais desenvolvidos, grandes mercados que geram muito dinheiro, giram em torno do jogo. E aí tem o jogo legal e o ilegal. Isso só para falar do jogo lúdico, mas expande isso para tudo. O Huizinga fala também como os jogadores costumam ter, muitas vezes, fantasias mesmo, vestes. Eles têm um jeito de se vestir. Eles têm ritos. É uma coisa muito parecida com o sagrado, né? Na verdade, para o jogador, o jogo é sagrado. Por isso que as regras também se tornam regras de vida, de como agir, de conduta. Elas ensinam alguma coisa, né? Você pode ver como atletas, às vezes, se comportam de uma determinada forma. Artistas que jogam outro jogo, né? Se comportam de uma determinada forma. Advogados que jogam outro jogo se comportam de uma determinada forma.
claro que de forma genérica, mas assim, o jogo vai formatando a gente. E é isso uma das coisas importantes da gente entender. O jogo tem um aprendizado, ninguém começa arrasando no jogo. Tem uma curva de aprendizado que você começa iniciante, tem o café com leite, né? E isso no trabalho também. Teu colega de trabalho que acabou de chegar, você dá um desconto, porque ele é café com leite, tá? Não conhece o jogo ainda. Não conhece como falar com o chefe, como conversar com alguém. Ou um menino que está se iniciando na vida romântica, que não conhece o jogo da sedução, que não conhece como chega, quais são as regras tácitas, que não estão escritas em lugar nenhum, mas que você precisa aprender. Senão você morre, senão você não conquista. Tudo isso é jogo. É uma questão de tentativa e fracasso. Quem não tenta não se desenvolve. Quem não tenta nem conquista nem fracassa. Então, o fracasso também é importante no jogo, né? E aí os recomeços. Como é interessante os videogames, como a morte está presente. Imagina um videogame em que você não pode morrer. Ninguém quer jogar um videogame que não pode morrer. Precisa ser um videogame que possa morrer. A morte precisa estar presente. Até porque os jogos, a gente vai falar isso mais para frente, mas eles brincam com os nossos ideais, os nossos medos, os nossos sonhos, esse mundo onírico de sonhos. Então tem recomeços, tem o voltar, volta para a fase inicial. Como é difícil para alguém que subiu na carreira e de repente precisa dar um passo atrás e voltar para outra função mais simples. Parece que fracassou, parece que, né? Tem uma prenda. Às vezes você tem jogos que tem prendas, tem punições, tem castigos. Muitos jogos, né? Se não é morte, é uma prenda. Uma geladeira que você tem que ficar. Enfim, os jogos têm esse limbo, né? Quase como para espiar os pecados enquanto você vai aprender, pensar no que você fez e de repente você vai voltar depois. Tem uma punição, um castigo. Perdeu X pontos. Jogo de cartas. Tem não sei o quê. Compra tantas cartas, né? As regras estão cheias disso. Tem os chefões. Depois que você vencer um chefão, o próximo chefão vai ser mais difícil. Essa perspectiva de gradação, de progressão, né, no jogo, e que vai ficando cada vez mais complexo. E as vidas. Eu botei um S maiúsculo aí para a gente lembrar como a maioria dos jogos você tem X vidas que você vai perdendo. Até mesmo no xadrez. Você trabalha ali com, não lembro quantas peças são 20 peças, mas são vidas. Né? Você vai pensar como um estrategista numa guerra de lados opostos e que vão se enfrentar e que vão morrer. Os peõezinhos vão morrendo primeiro e depois tem toda uma hierarquia social ali, que cada um tem as suas potencialidades, o que pode fazer, o que não pode. Então tem uma ética, né, por trás disso e que vai moldando o jogador. E que ele precisa aprender a driblar, aprender a superar para alcançar o seu objetivo. Bom, isso são temas recorrentes que a gente, passando muito assim por cima, a gente consegue ver em vários jogos. Então, vou falar de alguns pontos mais importantes para a gente. O primeiro são os limites. É a mesma coisa com relação à morte, né? Os limites, eles são fundamentais para o jogo acontecer. Sem limites, o jogo não acontece. Ele precisa de um cercadinho ali. Então, os limites são positivos. Não existe criação, e quando eu estou botando criação, eu estou falando de criatividade mesmo, de vida, de produção. Não existe criação fora de uma estrutura limitante. É engraçado, quando você faz curso de criatividade, o que os caras te falam é que, assim, primeiro todo mundo é criativo, e depois que
a criatividade, ela é catalisada, ela é potencializada por limites. Se você fala para um criativo assim, cara, você faz um logo para mim, da minha empresa? Faço. O que você quer? Não, sei lá, faz aí uma coisa bonita que você queira. Não vai sair nada bonito. E para quando você precisa? Não, vê aí, faz no teu tempo. Não vai sair nada bonito. Você precisa dar limites. Você fala, olha, eu preciso de um logo para depois de amanhã. A minha empresa usa o laranja e o azul. Eu quero um logo o mais próximo do quadrado, que quando reduzir fique bom, né? Limites. E aí joga o jogo. Mas precisa de limites. Imagina um jogo de pebolim sem limites. Não, o pebolim é todo limitante. Você não consegue mexer mais do que os bonequinhos vão ali, você tem... A bolinha fica ali dentro, o teu goleiro tem um limite. É tudo cheio de limites. Os limites são fundamentais. Eles dão essa dimensão de espaço-tempo e você tem que resolver a vida dentro dessa relação. Que mistura previsibilidade, porque é previsível. Olha para um jogo de pebolim, não tem... O bonequinho não vai sair correndo dali. É previsível. Ao mesmo tempo, inovação. Trabalha com aquilo ali e inventa alguma coisa. Mas a realidade não é assim. Isso é uma coisa que a gente precisa começar, eu vou começar a colocar na conversa. O jogo é diferente da realidade. E aí que a vida vai ficando um pouquinho mais complexa. A gente joga em toda parte, somos jogadores contumazes, a gente não sabe viver sem jogar. Mas a realidade, aquela que faz crescer capim num terreno baldio e que faz a parede rachar e que faz as coisas estragarem e que faz a criança cair e ralar o joelho, né? A realidade não tem regras definidas, a realidade tem limites impositivos, mas às vezes que dá para ser superados, e limites que não são muito claros às vezes. A realidade não vem com um manualzinho das regras do jogo. A gente tem uma Bíblia Sagrada, que se apresenta mais ou menos como uma instrução para a vida. Mais ou menos não, completamente. É que ela oferece isso não como a gente vê um manual de como jogar xadrez, né? Mas a realidade não é como jogo. Isso é o que a gente precisa estabelecer. Aleatoriedade. Botei 2 jogos aqui que são muito parecidos. Um é apostar em cavalo, o outro é apostar em ações. A Thaís vai se contorcer ali. Me dizendo que não é aleatório, que tem uma ciência por trás, que tem uma sabedoria. E é verdade, tem uma métrica, né? Você consegue fazer lá gráficos e estabelecer linha de tendência, previsão e tal. Mas o mercado de ações, né? São probabilidades, né? Probabilidades, exatamente, que nem o cavalo. O cavalo número 15 ganha 6 em 10 corridas. Você vai apostar no 10? Pode apostar no 10, porque aí você vai receber mais se o 10 ganhar. Mas a chance do 15 ganhar é maior, só que você recebe menos. Então, cavalos e ações, ou qualquer jogo de aleatoriedade, da sorte, né? Porque, por exemplo, você não sabe se a BP, aquela petroleira britânica, você não sabe se a BP vai derramar 100 milhões de litros de óleo cru no Golfo do México. Mas, de repente, acontece isso. Puxa, é sorte, azar, aí despenca as ações da empresa que estava indo super bem. Então, a aleatoriedade, né? Oi, Júlio. Posso dar uma colaborada sobre ações aí, né? Na Noruega, aconteceu um episódio bem curioso, né? Eles colocaram várias pessoas, um funkeiro, uma vaca, né? Grandes especialistas da área de finanças, e essas pessoas poderiam escolher as suas ações. E a vaca
ela tinha que fazer cocô em algum lugar, entendeu? Nossa. E ela fez cocô em cima de uma ação especificamente. E no final da história, ela ficou em segundo lugar. E o operador da bolsa, ele ficou em quase... Foi um dos últimos. Meu Deus. Para você ter uma ideia, tem esse experimento, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que... Olha exatamente a aleatoriedade que você colocou aqui, entendeu? Tem um outro que é o macaco, que o macaco escolhia as ações e ele teve a carteira de maior rentabilidade também. Então, o grande lance, olha como a gente... Né? Por isso que eu botei um macaquinho aqui, ó. Olha como a gente é neurótico, né? O Freud, quando ele fala da neurose, ele fala que o ser humano é neurótico porque ele vai atribuindo sentido às coisas. Ele vai atribuindo significado às coisas. Esse é o negócio do Huizinga. Ele fala que nós somos diferentes dos animais porque os animais jogam por jogar, por diversão, por sociabilidade, enfim. O jogo é uma função social ali da socialização do bicho. A gente joga e dá sentido às coisas. Então o cara vai falar, não, eu ganhei dinheiro na ação porque eu sou muito esperto. Porque eu sou uma pessoa que estudei muito e que mereço isso, né? Ou não, eu sou um bom jogador de xadrez porque eu nasci estrategista. Porque minha mãe, quando era criança, falava que eu era muito bom de estratégia. Então, a gente é neurótico porque a gente dá sentido às coisas. E é claro que tem coisa que tem sentido. E tem coisa que não tem sentido e a gente dá sentido mesmo assim. A gente vai tentando estabelecer relações de causa e efeito, né? E nem sempre elas se apresentam para a gente de maneira tão clara. Bom, então o jogo tem a questão da aleatoriedade. E o jogador, enquanto joga, ele tem emoção, expectativa, ele tem uma abertura para o futuro, né? O que será que vai acontecer? Então, essa expectativa gera na gente essa sensação de profeta, de vidente, de Deus. Não, eu estou te dizendo que o cavalo número 15 vai ganhar. Não, eu te digo, vai ganhar. E de repente, pá, ele ganha. Tá vendo? Eu não falei? Essa sensação de potência, o jogo nos dá e brinca com a nossa vontade de ser Deus. Porque isso está no nosso coração. De jogar com a sorte. O jogo também tem muito a função do simulacro. A função de simular uma realidade previsível, controlada. Uma realidade na qual eu vou sair feliz, minimamente, né? Eu gosto muito do carrossel, porque o carrossel é essa besteira de você ficar dando volta, mas é tão legal, porque tem alguma coisa na gente que a gente gosta da repetição. A gente gosta de ficar dando volta e reparar nos detalhes, e é por isso que ele é cheio de detalhes, porque aí você tem, a cada volta você vai olhando uma coisa nova, mas não é nova, ela já está ali, você passou por ela 32 vezes, ela não é nova. Mas você reparou agora, então para você ela é nova. Então você fica dando voltas até que você cansa. Aí você sai desse e vai para outro. Então o carrossel eu acho que é uma metáfora muito importante da vida. Não é à toa que toda cidade europeia tem um carrossel no centro porque é uma função importante da vida, você dar voltas, você perceber como a vida é repetitiva, mas como a repetição é que faz a vida. Ao mesmo tempo que o sonho... Qual que é a função do sonho, né? Para a psicanálise, pelo menos? É manter o sono. Não é que você sonha porque dorme. Você dorme porque sonha, né? O sonho tem uma função importante de te manter como se fosse entretido, resolvendo questões emocionais e medos e questões. É como se tivesse parado num canto pensando, só que enquanto você faz isso, o teu corpo se recupera na noite, no descanso, né?
Então, o sonho tem essa função de te manter dormindo. Agora, se eu estou na vigília, ou seja, acordado, entretido em ações oníricas, em ações que me deixam num estado de sonho, perceba como você tem aí uma situação de um sono acordado. Você está sonhando acordado. Essa é a experiência do brincar, muitas vezes. Quando você está perdido numa narrativa muito interessante, numa brincadeira muito legal, você não está acordado, você está sonhando, né? Você nem vê a hora passar, coisa, né? A vida acontece porque você está sonhando acordado. Essa é a função do simulacro. É uma vida boa por um período controlado de tempo. É como se você pudesse ser feliz por um instante. Essa sensação de simulacro também o jogo nos confere. Outra função importante é a integração com o corpo. Quem já brincou de fliperama aí vai saber de que em algum momento você não tinha mais mão, nem tinha mais... como é que chama isso? Controle? Joystick, Em algum momento, você para de pensar no controle, no joystick, e você é um só com a máquina, e você faz a coisa acontecer. É você que está fazendo, você é a máquina toda. É assim também como quando a gente dirige, né? O cérebro tem essa capacidade de ampliar a nossa sensação do corpo para tudo que a gente manipula. De modo que eu me sinto o carro inteiro, eu sei até onde ele vai. Por isso que a gente tira finas assim do carro com tanta ousadia, porque eu sei o tamanho do carro. Meu cérebro sabe. Então essa nossa integração do corpo com a máquina, ela vai se tornando cada vez mais intensa, né? Ao ponto da gente ter hoje as realidades virtuais, que o cara põe um óculos lá, ele tem luva e ele manipula tudo. Agora imagina o que é essa manipulação. Eu estou exacerbando, mas vale para todo nível. Imagina o cara vestindo a realidade virtual e experimentando justamente realidade virtual, experimentando interferir nessa realidade, sendo todo poderoso, sendo capaz de manipular a estrutura das coisas, né? E o cérebro realmente reconhece que ele é capaz de interferir nisso tudo. Então, o jogo vai mudando a nossa noção do eu, noção do corpo, noção dos meus limites enquanto pessoa no mundo, né? Então, gente, o meu ponto é muito simples, na verdade. É que o jogo, como treino para a realidade, ele é maravilhoso. Ele é excelente. O brincar é fundamental na formação humana. Então, enquanto eu estou jogando para treinar, jogo é jogo, treino é treino. Então, quando eu estou treinando, quando o jogo para mim é um treino, e eu estou jogando xadrez porque eu estou treinando, porque eu quero usar meu cérebro para pensar em estratégias, eu quero usar meu cérebro para outras coisas e tal. O jogo é uma bênção. Eu tenho noção de que eu estou no lúdico, né? Agora, o jogo como tentativa de manipular a realidade, aí ele me transporta do jogador de xadrez para a peça, para o peão. É como se eu botei uma foto bem de um filme, sei lá, de quem que vai bajular mais a moça. Tem 3 aí disputando no jogo. 3 disputando para quem vai conquistar a moça. Ali, eles 3 se perdem em saber já quem é
o que que é a representação e o que que é a pessoa, o que que é o jogador e o que é o ser humano que está ali presente. Qual que é a realidade e qual que é o jogo. Qual que é a mulher e qual que é o objeto de conquista, de disputa. Qual que é o troféu. Então, a mulher vira troféu, a realidade vira jogo, vira tabuleiro, e o homem vira peão no jogo. Então, o jogo como tentativa de manipular a realidade, que é o que a gente mais exercita na vida, é a gente no tabuleiro, ele é desumanizador. Ele transforma pessoas em peões, pessoas em troféus e o chão da vida em tabuleiro. Então, isso é que é um perigo para a gente. Agora, o jogo enquanto treino, enquanto brincadeira, brincar de ser, é maravilhoso. Então, a pessoa brincar de ser no teatro, o ator, que é um cara que é pago para performar, né? É uma delícia. Eu amo teatro. Você brincar de ser alguém é incrível. Agora, fora do palco, você ser alguém que você não é desumanizador. Aí é que é o limite do jogo enquanto treino e do jogo enquanto jogo. E aí, a minha pergunta para vocês é, até aqui, onde é que você enxergou isso na Bíblia? Você já lembrou de alguma coisa? O que tem a ver na Bíblia isso aí? Alguma... Acho que o ser humano inteiro. Fala alto, amor, para todo mundo. Não, é um devaneio, né? Mas eu acho que a Bíblia nos coloca nessa posição, não nos coloca nessa posição, mas nos apresenta essa realidade onde, presta atenção, você vai querer ser Deus. Presta atenção, você vai querer furar limites ou romper limites que você não tem como romper, porque você não foi feito para isso. Mas, de outra forma, eu também vejo na criação, Deus pondo limite nas coisas. Então, eu acho que a narrativa toda tem elementos de um jogo, assim, onde a gente quer tomar as próprias decisões, onde a gente quer ser o Deus do negócio, quer brincar com a morte. Então, acho que tem essas coisas em todas as histórias, eu acho que dá pra gente encontrar elementos desse jogo. Um jogo da vida, vai. É um dos jogos mais vendidos de tabuleiro até hoje, tem não sei quantos anos já. O jogo da vida. Ô Gui, eu quero colaborar aí. Eu acho que lembrei de duas situações. Por exemplo, quando Ruth resolve adormecer nos pés de Boaz, ela joga, porque ela entende aquela cultura, né? E o que aquilo geraria, né? Eu lembrei dessa parte e lembrei também que o próprio processo de julgamento de Jesus é um grande jogo, né? Do templo, né? Do pessoal do templo, dos fariseus, de todo mundo ali. Manda lá para o pessoal de Roma, aí volta para o Herodes e vai aquela coisa toda e tem um regramento naquilo e eles jogam de alguma forma, né? Então eu pensei essas duas passagens aí. Eu acho que é desde o início. Adão e Eva jogaram com Deus, né? Eles podiam fazer tudo, mas eles não podiam comer aquele fruto. Mas eles quiseram desafiar Deus e tiveram, assim, como inimigo aquele que eles não podiam ter, né? Literalmente o estraga prazeres, né? Então, Não respeitou as regras do jogo. Exatamente. O Fê ia falar? Eu pensei em duas passagens também. Quando tiram sortes para escolher Matias e quando tiram sortes também para ver quem vai ficar com a túnica de Jesus, né? É um jogo bem debochado que eles fazem, mas é um jogo. A sorte, né? Aparecendo aí. A sorte era um elemento profético, né? Até durante o Antigo Testamento e até Matias mesmo.
A Eloir colocou aqui no chat os 10 mandamentos, enquanto regras do jogo, né? E os irmãos de José disputando a posição de poder. O jogo enquanto tentativa de manipular a realidade. Legal. Eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro é assim, antes de eu botar para vocês, eu conheci o Huizinga, esse livro aqui maravilhoso, por conta de um comentário bíblico, que é do Shekel, peraí. Que é dessa Bíblia do Peregrino, católica, de um padre, comentada por um padre, o Afonso Shekel, é isso? Mas Luiz Alonso Shekel, ele comenta sobre a postura de Davi quando está voltando com a arca para Jerusalém. E ele fala que Davi é o perfeito homo ludens. Eu achei muito interessante quando eu li isso, e aí eu fui atrás de saber que era homo ludens, e aí foi que eu descobri o Huizinga uns 10 anos atrás e nunca mais larguei. Mas diz assim o texto, olha, de 2 Samuel 6, avisaram o rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então, Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então esse enfrentamento quase de um Davi muito livre, brincando na frente da arca, mas brincando com muita reverência. Não é uma brincadeira zombeteira. Pulando e saltando de tamanha alegria que ele estava, porque a arca de Deus estava voltando para a cidade santa, para Jerusalém, né? E é claro que enquanto ele estava com uma estola sacerdotal, aquilo era uma cena, sei lá como dizer, imagina uma pessoa super respeitável, vestida como um sacerdote, assim, a pessoa mais solene do país, né? O rei, meu Deus do céu, dançando e pulando, alegre, com júbilo ao som de trombetas. E, por outro lado, você tem aí Mical desprezando Davi, falando que cena ridícula, que patético, né? Então, olha, Davi estava fazendo uma coisa que não estava prevista em regulamento nenhum. Porque não tinha lugar nenhum dizendo que era para fazer o que ele fez. Mas parece que Deus se agrada disso. Porque não se agradou de Mical, quando Mical desprezou Davi, né? Então, a cena aí é Mical sendo a estraga prazeres. Porque o jogo é louvar Deus. A ética do jogo, a ideia do jogo é todo mundo adorando a Deus e desfrutando da sua criação num Shabá eterno, né? Esse é o jogo para o qual Deus nos criou. É o que a Pri falou, o jardim era isso. A regra do jogo era essa, desfrutem, comam de todas as árvores livremente, só não daquela. E qual que era aquela? Aquela árvore é do eu tenho razão, eu sei das coisas. E que é dessa árvore que Mical come, né? E fala assim, não, isso aí que Davi está fazendo é ridículo. Não tem nada de... Que coisa mais zombeteira, que horror. Outra... Eu lembrei de mais lá em Provérbios, quando fala da sabedoria brincando com Deus na criação.
Sensacional. A Tá lembrou de Provérbios 8, falando da sabedoria, brincando com os homens diante de Deus na criação da terra. Então, realmente é uma ilustração maravilhosa dessa brincadeira do lúdico, que é positivo. Então, Mateus 18, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se você não se converter e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Ou seja, vamos pensar na criança em relação à brincadeira. É o que eu estava falando no início. A criança sabe brincar, a criança leva a brincadeira a sério, mas a criança sabe o que é brincadeira e o que é de verdade, né? Então, às vezes você vê um professor acadêmico universitário no alto do seu saber, com todos os seus PhDs, ele não entendeu que isso é uma brincadeira. Ele leva a sério. Ele acha que a posição que ele tem é alguma coisa muito importante. Ele confundiu a brincadeira com a realidade. Ele confundiu o jogo com a realidade, porque ele não é nada. Se ele tiver uma trombose, não tem PhD que resolva, não é isso? Já dizia uma música do Billy Blanco, o infarto te pega, doutor, e acaba essa banca aí. Uma música chama Banca do Distinto. Um cara que não fala com pobre, não dá mão a preto, e não carrega embrulho. Mas aí o infarto te pega, doutor, e acaba essa banca. Então, o cara confundiu a brincadeira com a realidade. O cara achou que porque ele é pastor, ele é alguma coisa. O cara achou que porque ele é não sei o quê, ele é alguma coisa. Você não sabe brincar, entendeu? É de brincadeira. Essa coisa toda é brincadeira. Porque o jogo é adorar a Deus. Eu sei que isso beira o deboche, né? Mas eu acho que é meio a postura de Davi. O que a gente faz na igreja é brincadeira, gente. Só que a gente precisa levar a brincadeira a sério. Entende? Ao mesmo tempo, a brincadeira é adorar a Deus. Qualquer outra brincadeira que não seja adorar a Deus é uma brincadeira sem graça, que não vale, que não é um jogo que tudo bem para treinar, ou se você vai fazer alguma outra coisa. Mas o jogo mesmo, para o qual Deus nos criou, é desfrutar da criação, adorá-lo na sua presença, diante dele. E a gente não pode confundir os peões, os chapéus, quem que é quem no jogo. É um desafio, irmãos. A alegria do jogar, a Elur está falando, que envolve a adrenalina da possibilidade de ganhar, exato. Quando a gente está jogando de ser igreja, quem que ganha? Qual que é a disputa? O que está em jogo quando a gente é igreja? Quando a gente é a igreja, o que está em jogo? Essa é uma pergunta importante de se fazer. E que às vezes a gente confunde. A gente acha que o que está em jogo é um cargo, ou é ter reputação, ou é ter... O que está em jogo? Agora, uma passagem para mim emblemática é Jesus falando assim com os fariseus: a que, pois, compararei as pessoas desta geração? Aqui são semelhantes. São semelhantes a meninos que estão sentados nas praças, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Essa é uma passagem muito complexa. Exige da gente
né, uma compreensão. O que Jesus está falando assim? Olha, vocês religiosos são como crianças mimadas, insatisfeitas, porque ninguém dança conforme a música que vocês estão tocando. Então, vocês tocam flauta, mas a gente não dançou. E aí vocês entoam lamentação e a gente não chora, porque a brincadeira é essa para vocês. Vocês tocam flauta, a gente tem que dançar, vocês lamentam, a gente tem que chorar. E aí vocês estão reclamando que a gente não dançou conforme a música de vocês. Então, vocês são meninos que não sabem brincar. Vocês querem falar que se a gente não jogar do jeito que vocês quiserem, vocês pegam a bola e vão embora. Porque veio João Batista e vocês acharam que ele era muito... que a postura dele era de um endemoniado. Porque ele era estranho, vinha do deserto, não bebe vinho, não come pão. Aí vocês diziam que ele tem demônio. Aí vem o filho do homem, o ser humano, come, bebe, e aí vocês dizem, esse aí é um bêbado, é um comilão, só quer ficar na casa dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. É como se ele dissesse assim, quem enxerga, enxerga. O jogo que vocês estão jogando não é o jogo de Deus. A sabedoria conhece. Os filhos da sabedoria conhecem a sabedoria quando estão diante dela. Você, quando está diante de valor, de conhecimento, de conhecimento de Deus, você fala, opa, aqui tem. Então, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Mas vocês, religiosos, vocês são muito mimizentos. Meninos que não sabem brincar e querem que todo mundo dance conforme a música de vocês. Vocês se colocaram na posição errada no jogo. Eu acho que essa é uma passagem muito emblemática para a gente. Aqui outra de Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Ou seja, eu sou limitado. Eu reconheço limites nesse jogo. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Então a gente precisa harmonizar essas falas. Jesus falando que adulto não entra no céu, só criança. Jesus falando que os religiosos são meninos tolos, que acham que sabem que só o único jogo que vale é o deles. E Paulo falando assim, olha, no passado eu era menino e pensava como menino e valorizava o que menino valoriza. Aí eu desisti das coisas de menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. E olha como ele fala isso, gente. Ele não está falando assim, eu cheguei num conhecimento completo e agora eu larguei as coisas de menino. É o contrário. Ele fala, eu entendi que o meu conhecimento é incompleto e larguei as coisas de menino. O que é coisa de menino? É achar que sabe. Dentro desse texto aqui, coisa de menino é achar que a minha profecia é completa. Que eu analiso o mundo e entendo perfeitamente as coisas como são. Não, isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino tolo. Não é coisa de menino. É não entender que o jogo é outro. Vocês estão jogando aí com coisinha, achando que é absoluto. Não, isso aí é só um jogo. A realidade é outra. Então, aqui Paulo também sinalizando essa dinâmica importante. Então, treino é treino, jogo é jogo. A gente precisa diferenciar essas coisas. É uma metáfora, né, do futebol que tem seu limite, mas não sabemos não jogar, não sabemos estar fora de um contexto de jogo. O difícil, o desafiador, o que a gente precisa é saber qual jogo a gente está jogando. Senão a gente pode passar uma vida inteira andando num carrossel ou trocando de carrossel em carrossel.
sonhando acordado? Ou pegando a bola e falando a bola é minha porque vocês não estão jogando do jeito que eu gosto? Faz sentido? Eu encerro por aqui. Comentários de vocês. Eu só queria, eu não consegui o som no início, né? Dizer o esporte, né? O esporte, o jogo, né? É o jogo da malha. O meu pai era treinador do jogo da malha. O jogo da malha é um dos mais antigos da humanidade, desde a época do Império Romano, que os soldados tiravam as ferraduras dos cavalos e colocavam um pedaço de madeira e tentavam arremessar. Eles ficavam passando o tempo e daí nasceu esse jogo, né? E aí o meu pai era treinador quando eu era criança, né? E eu aprendi a jogar esse jogo, e que é um dos mais antigos, só para contar essa história. Ele foi campeão brasileiro de malha. Olha isso! Mas por que você falou sobre o jogo? Porque no começo ele falou. A Heloíra escreveu aqui também. Você vai falar? Não? Pode falar. Pode ler. O ladrão na cruz que aceitou Jesus foi um Romário que entrou no jogo para marcar o gol. É isso aí. Entrou no finalzinho. O Felipe estava falando alguma coisa, Fê, que estava mutado. Tá bom. Gente. Posso falar? Pode? Posso falar rapidinho? Claro, Helena. Boa noite para todos. Desculpe o atraso. Muito interessante o que você falou. Espetacular a tua aula, né? Porque me faz lembrar na infância, minha avó jogava baralho, rouba-monte com a gente. A gente aprendia os limites e a gente gostava porque era alegre, sentia o carinho da avó, né? Hoje é difícil, os meninos querem só jogar videogame e eu me sinto um zero à esquerda, porque eu não consigo brincar. Hoje você até despertou um pouquinho a minha atenção, sabe? Quem sabe eu vou me interessar um pouquinho mais. Então, para mim, foi uma aula que trouxe luz para mim. Eu aprendo muito com você nessas coisas práticas, sabe? Sempre fui muito espiritual, muito contemplativa, né? E essas aulas me trazem para a realidade, para o chão. Então, não gosto de perder. A semana passada eu não tive jeito, mas Deus abençoe, Guilherme. Continue assim, viu? Gostaria que a minha família participasse, mas eles, cada um está na sua. Aí eu compartilho com eles. Legal. E acho que deve ter passado para você o link da aula da semana passada. Passou. Foi ótima. Nossa, legal. Muito boa. Beleza. Obrigado. Glória a Deus. Muito bom ter vocês com a gente. Boa semana. Só queria também ilustrar com vocês um caso que aconteceu essa semana, né, de jogo, né? Eu estava essa semana defendendo uma cliente, uma senhora que se separou do marido, e o marido quis tirar ela do imóvel. Ela sairia do imóvel durante a pandemia, né? Uma situação bem complexa, né? E aí eu tive que montar uma estratégia, né? Que era toda uma situação envolvendo um leilão judicial, né? E onde você tem que construir literalmente um jogo de xadrez. E a gente planejou o jogo de xadrez e conseguimos salvá-la, né, de perder a casa durante a pandemia. Então, isso tem muito a ver. Eu passo por isso rotineiramente, né? O tribunal, a justiça, né? Os professores com os alunos, né? Todo mundo joga. E isso que você falou hoje é muito real, entendeu? Só depende, né, se esse jogo é para o bem ou se ele é para o mal, né? Tem gente que joga muito para o mal também. E eu ilustraria isso, né? Os nossos políticos nesse momento que estão jogando de todas as naturezas, né? De várias formas. E só que quem é prejudicado, a rainha que tomba é o povo, né? E isso é muito triste. Eu queria dizer que, como Igreja de Jesus, nós já ganhamos o jogo. Amém. Ele que ganhou por nós, né?
Ele nos ganhou. Amém. Muito bom. Encerramos assim. Obrigado, gente, pela presença. Boa noite a todos. Agora eu vou receber os jovens aqui para um outro bate-papo. Deus abençoe. Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.